foi essa infância sem ter o pai por perto? Como é que é isso? Olha, pastor, até eu me converter, foi impregnado na minha mente que ele não fazia falta nenhuma. Mas depois que eu me converti, eu fui entendendo, né? É aquela coisa da mãe falar, eu sou tua mãe, sou teu pai também. Exatamente. Não, Mas nunca é, né? Não é de jeito nenhum. Mas só conhecendo a Deus que a gente reconhece. Porque, às vezes, é até uma defesa da gente, né? Eu não precisei, não preciso, né? É mas precisa, sim. Precisa. E você identificou muita coisa a respeito, depois que você cresceu, a falta do pai, a carência, essa falta de paternidade na tua vida? Se te fez mal de alguma forma? Muitas áreas. Eu acho que uma parte que mais me afetou foi a insegurança, né? Que eu sempre fui... Deus está me moldando agora. Eu melhorei muito, né? Mas essa parte de insegurança foi o pior, eu acho. É que as pessoas não... Às vezes a pessoa cresce, né? E a pessoa ela não consegue... entender muitas coisas que acontecem dentro dela. Às vezes, as pessoas hoje movem muito a respeito do sentimento, né? A verdade é essa. A pessoa sente aquilo, ela quer fazer. Um exemplo, por exemplo, é uma carência. A pessoa, de repente, ela pega um vício de comprar alguma coisa, sempre ter alguma coisa nova para poder suprir a carência. E a insegurança, ela faz parte também, porque a falta do pai estando ali, encorajando o filho, crescendo junto, é algo muito difícil, né, de superar, na verdade. Muito difícil. Hoje que eu vejo, né, as experiências que eu fui tendo com Deus, né, e até nessa parte, Deus está me moldando muito nessa parte de eu ir e fazer, até a obra, né, que muitas pessoas falam, você tem esse chamado. Só que falta essa coragem ainda. Mas eu percebo que Deus está trabalhando nisso, né? Tanto que Deus começou a mexer ali no cantinho do meu pai, né? Ultimamente. Então, Deus tem tratado. Tá num processo aí. Tô no processo. Eu não sei, no meu caso, né? Eu tinha muita dificuldade de orar, né? De enxergar Deus como um pai. Com você também foi dessa forma? Muito. Agora, eu tive um boom, assim, de crescimento com Deus... de uns 2 anos para cá, sabe? De ter essa experiência, porque o que mais me faltou foi esse cuidado. Eu acho que essa insegurança também vem de você não ter essa firmeza. Eu acho que a cobertura paternal, o que acontece? A criança ela tem quem confiar. Não, meu pai, né? Se acontecer isso, eu tenho meu pai ali. Eu não tinha, né? Até teve uma experiência que eu tive muito forte, que eu não me lembrava do que aconteceu, né? Nessa questão de segurança. Mas minha mãe morava com uma tia minha. Essa minha tia ia mudar. E minha mãe saiu para fazer faxina comigo pequena. E quando a gente voltou, a minha tia mudou e deixou todas as coisinhas da minha mãe para fora. E estava armando um tempo de chuva, sabe? Aquele tempo. E minha mãe ficou assim... Eu devia ter uns 6 anos. Deus me lembrou isso durante o culto. E eu lembro que a minha mãe chorando, né? Não tinha para onde ir, não tinha para onde ficar. E aí Deus gritava assim, na hora que ele me deu essa visão, né? Insegurança. Aí foi que eu fui entender. Foi te mostrando. Porque eu tinha 6 anos. E eu imagino, eu como uma criança, imaginando assim, nossa, o que está acontecendo? Para onde a gente vai, né? O que vai acontecer agora? Então, isso daí eu acho que foi uma coisa que me marcou muito. E se eu tivesse um pai ali, talvez seria tudo diferente, né? Eu teria essa... Você falou com 6 anos. Eu acho que a psicologia, ela tem uma... Ela ensina que parece que a identidade da criança ela é formada do 0 ano dela até os 7 anos, né? E eles falam assim que tudo que a criança ela cresce ali vendo, recebendo dos pais, é o que ela vai levar para a vida inteira, né? Quando a criança não tem isso, e para ela é tudo muito novo, né? Depois disso, né? Então, você tem tido essas experiências que o Espírito Santo tem te mostrado em que áreas da tua vida que você não recebeu. Isso. É tremendo, porque ultimamente, há pouco tempo, eu me senti revoltada, sabe? Porque o que aconteceu? Eu me converti, né? Eu fiz um seminário da Juliana Fossa, o Raízes, e lá, na minha imaturidade, eu aprendi, não, eu tenho que perdoar, né? E eu perdoei. Eu achei que eu tinha perdoado, né? Mas quando, na verdade, eu tinha mascarado algo dentro de mim.
E aí, agora há pouco tempo, Deus pôs para fora, né? Nessa coisa de me limpar mesmo, né? Porque Deus vai limpando a gente com o tempo, né? Eu tenho visto muito isso. E um dia eu indignada, nossa, Deus, está acontecendo tanta coisa na minha vida. E tantas pessoas me ajudando, né? O meu sogro, né? Que eu estava construindo salão, meu marido trabalha fora, então é ruim, né? A mulher não entende nada. E meu sogro ali me auxiliando. E aí veio essa revolta no meu coração e eu peguei e falei assim, Deus, era pro meu pai estar aqui, né? E aí meu sogro foi lá em casa. Aí meu sogro começou a limpar a casa, porque ele aposentou há pouco tempo. Ele começou a limpar a casa, me ajudar. Aí Deus falou assim, você não teve a presença do seu pai, né, na infância, mas eu tenho mostrado o meu amor e eu também te cerco com pessoas, né, com legal. Esse cuidado. E aí Deus começou uma obra muito grande no meu coração, de limpeza mesmo com o meu pai. Você tinha raiva dele? Eu tinha, não sabia. Porque foi arraigado assim na minha cabeça que eu tinha perdoado e eu passei pano. Eu até vergonha. Não, mas antes disso você tinha raiva mesmo, antes de fazer o seminário. Sim, eu tinha raiva, mas eu acho que é um grande problema dos cristãos, muitas vezes. É ensinado, você deve perdoar, só que eles não lavam a roupa suja. Verdade. E aí Deus falou, tem coisa suja aí. E foi durante a campanha que você estava fazendo da família. Porque eu comecei a fazer a campanha, é vergonha eu falar isso, mas é a verdade. Eu não orava pelo meu pai. Porque ele não fez parte da minha vida, então eu mal lembrava, sabe? Só que aí veio essa revolta no meu coração, eu comecei a fazer campanha buscando pela minha filha, pelo meu esposo, né? E aí Deus começou a mexer no meu pai. E aí foi na onde eu percebi, né? Não, Deus, tem algo aqui. E aí eu comecei a orar a respeito. Cresceu essa indignação e eu falei, Deus, eu só quero uma oportunidade. Eu não quero desonrar ele, mas eu preciso falar para ele o que eu senti, o que eu sinto, né? Eu só quero que o Senhor me dê uma oportunidade. Aí foi quando meu pai me ligou, né? Aí, um dia eu fazendo almoço ali, meu pai me ligou e eu atendi o telefone e até a minha conversa com ele era fria, assim, eu percebi. Não tinha assunto. Não tinha conteúdo, eu não deixava desenrolar a barreira. E aí ele me ligou, conversei com ele ali 5 minutinhos, aí nós desligamos, né? E aí eu falei, Deus é muito tremendo, eu tenho, assim, ficado maravilhada da forma que Deus está agindo. Porque eu orei, assim, ele desligou o telefone, eu orei 5 minutinhos. Falei, Deus, eu queria uma oportunidade de falar, né? De entrar nesse assunto. Alexandre não deu 5 minutos, ele voltou a ligar. Ele ligou de volta. Ele ligou de volta e ele já entrou no assunto. E aí eu confrontei ele. Mas sempre enfatizando que eu tinha perdoado ele, que a minha casa estava aberta, que eu não tinha, assim, barreira com ele, que ele poderia vir. Mas falando, pai, você fez falta para mim. Né? Na minha infância, você me fez falta. E falei, né, tudo que eu estava sentindo. E aí, é a primeira vez que ele ouviu, ele foi confrontado, ele não recebeu muito bem, desligou. Mas eu fiquei maravilhada, que ele desligou e eu falei assim, Deus, eu tenho muito temor, né, em ter sido demais, né, falado coisa que machucasse, mas eu percebi que ali foi tudo o Espírito Santo que me direcionou. Porque ele foi confrontado e foi na minha casa, né? Mas o interessante, assim, né, que talvez o fato dele não entender, que nem... Faz quanto tempo você converteu? 6 anos. 6 anos. Eu lembro que até eu acho que eu também devia ter o quê? Mais de 10 anos de conversão. O Espírito Santo foi revelando muitas fases na minha vida e muitas situações que eu desconhecia dentro de mim. Agora, se pra gente é difícil, que tem o Espírito Santo nos orientando, você imagina para quem tá lá fora, né? Que não entende, né? Então, tipo assim, é aceitável, né? Aceitável esse tipo de coisa. Verdade. E como é que tá agora? Então, depois disso, olha, Deus é muito tremendo. Depois disso, isso foi numa semana, na outra, no sábado. Foi na sexta. Eu fiz uma oração, assim, aconteceu um imprevisto e a gente sai do sério, né? Que a gente é humano. E eu fiz uma oração pedindo a Deus fruto. Deus, eu preciso de frutos. Eu preciso de ter paciência, eu preciso de ter... Mas em outra situação, nunca imaginando, né? E aí, quando foi no sábado, meu pai apareceu na minha casa, que ele quase não vem. E, olha, ele me trouxe... Imagina um pai que eu não tenho contato. O que levaria ele a me levar uma fruteira de presente?
Ah, que legal. Cheia de cajamanga. Algo profético aí. Cheia de cajamanga. E aí, ele me trouxe essa fruteira, ele me deu uma quantidade em dinheiro. E aí, Alexandre, aquele dia, estava cheio de gente na minha casa, né, que estava pintando. Eu olhei para ele de uma forma que eu jamais tinha olhado. Eu senti um amor tão grande por ele. Ó, que legal. Que eu segurava para não chorar. Porque eu comecei a ver a simplicidade dele. E até então eu via um homem mau. Você tinha um bloqueio emocional. Eu tinha um bloqueio. E aí eu olhei para ele de outra forma. Eu olhei com amor, né? E aí naquela noite ele foi embora. À noite eu tive um sonho. Eu sonhei que eu estava em cima de um pé de romã, né? E tinha 3 romã muito bonitas, aquelas frutas que dá vontade de comer mesmo, vermelhinha, rachada. E 2 eu colhi, a terceira eu acordei fazendo muito esforço para pegar, né? Tá. E aí, eu pedi para Deus me revelar, que eu não entendi nada. E no culto, no domingo, Deus me revelou. Ele falou, você não orou por fruto? Eu falei, orei, Deus. Ele falou assim, os frutos são para o seu pai. Não é para a situação que você me pediu. Eu estou liberando frutos sobre o seu pai. E as 2 romã que você colheu é sua filha e seu marido. Olha. A terceira, muito esforço, é seu pai. Olha que legal. Então, ali Deus começou um processo, né? E aí, eu orando por ele depois, né? Eu comecei a orar por ele. Aí, o Espírito Santo falou para mim, antes do Dia dos Pais, né? Que eu nunca passei né? Ainda Dia dos Pais com meu pai. Mas ele me deu a direção de eu ir na casa dele, né? De eu mandar fazer um quadro. Ele foi bem específico. Ele mandou fazer uma foto minha, da Yasmin, e presentear ele. E aí eu levei, quarta-feira, né, antes do Dia dos Pais, eu fui lá, passei uma tarde com ele. Como é que foi isso? Nossa, foi uma alegria muito grande. Sabe por quê? Foi quebrada a visão que eu tinha. Ah, legal. Essa barreira foi quebrada. Como é que ele chama? Jair. Jair. Então, ali eu comecei a ver um homem que cresceu sem amor nenhum. Ele começou a me contar as dores da infância dele e ele começou a chorar. Então, eu vi uma pessoa ali que precisa de amor, né? E aí eu falei assim, Deus, quem que vai levar? Que eu nem sei, porque eu não tenho contato. Ele é um homem sozinho, mora sozinho. Então, usa a minha vida, né? Da forma que o Senhor quer. E tem um versículo sobre isso, né? Se o pai não converter o coração dos filhos, os filhos converterão o coração dos pais. E foi isso que me marcou lá na campanha, né? Que teve um dia lá que foi falar desse versículo e aí foi o que mais me marcou. Eu sempre... O fato de você estar falando que o tempo que você teve com ele que foi produtivo de ouvir... Eu sempre digo para todos que eu estou atendendo, né? De repente, assim, pelo fato, é meu pai, é minha mãe, né? Eu falo, você só vai superar o dia que você entendeu o que eles passaram. Porque as pessoas acham que a pessoa, de repente, ela não faz por maldade. Mas ninguém dá alguma coisa que não recebeu. Isso é bem lógico. Se você tem para dar, você vai dar. Se você não tem, você vai ter dificuldade, né? E ainda mais, por exemplo, um pai com um filho, né? Ou uma mãe com um filho. Não é nem por maldade, é o fato de você compreender o passado. Porque, às vezes, o passado foi muito sofrido, né? Então, de repente, você está em casa, está nos assistindo, está identificando com alguma coisa, né, Ana? Exatamente. Se você quer superar... Começa a identificar áreas na sua vida, mas olhe também pelo que os seus pais passaram, que com certeza se eles têm, não teve alguma coisa de boa para passar para vocês, né? Entre aspas, né? Porque não tem como um pai ou uma mãe não passar algo de bom, mas de repente é porque não recebeu, né? O fato de ter cuidado, ter carinho, né? De ter essa atenção, também foram também pais que não eram presentes na vida dele ou talvez nem tiveram seus pais, né? Exatamente. Agora tá tudo ok. Agora tá. Deus começou um processo aí, agora é a salvação dele. Amém, em nome de Jesus.